Boa tarde aí, pessoal. Vamos agora entrar na parte de integral definida. Nós vimos o que é integral indefinida, né? Nós vimos que é a primitiva de uma função. Nós vimos a integral como uma antiderivada, como operação inversa à derivação. E agora nós vamos ver a integral definida. A integral definida é uma coisa interessante. Na verdade, se a gente for buscar na história, o conceito primitivo de integral definida é o conceito de integral indefinida, né? Que o conceito de integral ela está relacionada a cálculo de área, a método exaustivo para calcular áreas, conhecido áreas que nem retângulo e outras áreas, tá entendendo? Então, desde a antiguidade, usa-se esse método exaustivo para calcular medidas aproximadas de área e a partir daí vamos chegar na integral definida, tá certo? Integral definida, ela vem desse conceito de cálculo de área. Ele diz o seguinte: seja f uma função definida no intervalo AB, seja P uma partição qualquer, quer dizer que nós vamos ter a seguinte questão: nós vamos ter, por exemplo, uma região entre uma função, duas retas AB e o eixo X. Então, encontrar essa área entre essas regiões, entre essas curvas, ela vai ser usado o método exaustivo, que é chamada soma de Riemann, que era para cálculo de integral definida. Então, a integral definida, a única diferença da integral indefinida é que vai ter os limites de integração, o inferior, o a, e o superior, o b. Então, vai ser a integral de a até b, de f de x dx, e essa integral ela vai ser o limite do somatório dessas partições, dessa pésima partição, no caso aqui nós estamos com a enésima partição, e de forma que a máxima das variações ela tende a zero. Quer dizer que nós vamos ter o gráfico, vamos particionar ele em partes menores e vamos tender essa parte, esse máximo, esse delta x, o máximo dele a zero. Com isso, o que nós vamos ter? Que a soma dessas partições ela vai tender a ser a área dessa região, por consequente, vai tender a ser a integral definida, tá certo? Então a definição formal de integral definida é essa, que ele diz que a integral de a até b, de f de x dx, é o limite do somatório de f de xi, delta de xi, quando o máximo de delta de x tende a zero, tá certo? Temos algumas observações. Se nós considerarmos se nós temos a integral definida, se a gente trocar os limites de integração de posição, nós vamos encontrar o oposto da integral. Por exemplo, a integral de a até b de f de x dx é menos a integral de b até a de f de x dx, trocando os limites superior e inferior. Se o a for igual a b, a integral de a até b vai ser igual a zero, porque aí, quando você vai calcular a área, aí nós vamos ter um segmento e a área do segmento de reta ela é igual a zero. Se f é contínua no intervalo fechado, então f é integrável no intervalo fechado. Quer dizer que toda função, no intervalo em que a função ela é contínua, ela é integrável, tá certo? Então a continuidade está diretamente associado à integrabilidade de uma função, tá certo? Nós temos algumas propriedades aquelas da integral definida, indefinida também é válida para definida, né? A integral da constante vezes a função é a constante da integral da função. A integral da soma é a soma das integrais, também é válida para a integral indefinida. Isso se prova facilmente, lá no livro tem a demonstração bem simples, né? Outro conceito interessante de integral definida é que se você tem um valor c que está entre a e b, e f é integrável de a até c e integrável de c até b, então f é integrável de a até b, e a integral de a até b é nada mais do que a soma das integrais das partições, né, das duas, de a até c mais a integral de c até b. Então, se tiver complicado para mim encontrar a integral de a até b, eu posso subdividir ela em outro subintervalo, de modo que facilita a hora de calcular a integral, tá certo? Se a função é não negativa, então a integral também a integral definida também ela é não negativa, tá certo?
Se no intervalo fechado AB a função f é maior ou igual à função g, então a integral de f, nesse intervalo de a até b, é maior ou igual à integral de a de g de x, tá certo? Se f é função contínua, então nós vamos ter o quê? Que o módulo da integral é menor ou igual à integral do módulo. Então aqui está um pouco, está errada aí essa operação que eu coloquei igual. Na verdade, vocês vão acompanhar lá no livro, agora que eu estou observando que ela é menor ou igual, eu passo batida aí, estou vendo agora, mas facilmente verificado lá no livro, então ela é menor ou igual, é isso mesmo, tá certo? Se f é uma função contínua em AB, existe um ponto C, x é igual a b menos a vezes f de c. Esse daqui, gente, é o chamado teorema do valor médio. O teorema do valor médio, ele diz isso daí, ele me dá essa garantia. O que ele quer dizer isso, gente? Quer dizer que a área que eu tenho entre a função y e x, as retas x igual a x igual a b e o eixo x, ela vai ser igual à área de um retângulo cujo CEP está no interior deste intervalo. Tá entendendo? Então, quer dizer que a área do retângulo é dada por quê? Medida da base, altura dividido por 2. Então, vai ser C menos A. AB menos A é a base, vezes a altura, que é o F de C. Então, é isso que ele quer. Lá no livro também tem bem explicado, tá certo? E agora nós vamos ter o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo, ele permite encontrarmos a integral definida de uma forma bem mais fácil do que a definição de integral. Lá na definição nós vimos que a definição da integral é o limite do somatório das partições, quando o máximo da partição tende a zero. Aqui nós vamos encontrar uma maneira bem mais simples para encontrar, utilizando o conceito de função primitiva, ou de integral indefinida que nós vimos. Ó. Seja f, se f é contínua no intervalo AB, se ela é contínua, pelo teorema ela é integrável. E seja f, uma primitiva é uma primitiva de f. Ou seja, se você derivar o f, tá entendendo? Então, o que nós temos? Que a integral definida de a b de f de x dx vai ser igual à primitiva aplicada no limite superior, que é b, menos o limite inferior, que é a. Tá entendendo? Para encontrar essa primitiva, nada mais é do que resolver integral indefinida. Então, a partir de todos esses conceitos que nós vimos de integral indefinida, ela se resume para calcular a integral definida apenas encontrar a integral indefinida. Depois de encontrar a integral indefinida, nós vamos descartar o c, que é a constante, e vamos aplicar os limites de integração. Vai ser o superior menos o inferior. E o resultado é chamado de integral. Eu tenho um exemplo bem simples, né? Integral de 1 a 3 de x dx. O primeiro passo, como eu encontrei, é o quê? Encontrar a integral indefinida, encontrar a primitiva dela. Que a técnica de encontrar as primitivas é a integral indefinida. A integral de x dx é o quê? X ao quadrado sobre 2 mais c. Descarta o c, porque eu quero uma querer o mais simples. Porque esse c, depois que eu jogar lá na diferença, ele vai se anular, então não preciso colocar ele. Depois aplicar o teorema fundamental do cálculo. Nós vamos ter que a integral de 1 a 3 de x dx é igual a uma primitiva x ao quadrado sobre 2 aplicada de 1 a 3. Aí você substitui o 3 no lugar do x, depois o 1, subtrai, encontra 4, é a integral definida, tá certo, gente? Então não é muito complicado o conceito aqui, o que vai acrescentar, além de continuar trabalhando com aqui os métodos, resolução de integral imediata, trabalhando e integrando, substituições e integração por partes. E agora a integral definida é apenas você encontrar a indefinida e aplicar os limites de integração, tá certo? É bem simples. Até mais, nós temos o exercício aí para resolver, ó, que está na página 269, 6.11, bastante definido, não atente que não tem grande novidade, tá certo, gente? Boa tarde para vocês.